Bom, aula 4, né, dando continuidade ao assunto elementos de fixação, né? No, nos dois vídeos que eu gravei, né, o 2 e o 3, né, o 2 dando uma introdução, né, aos elementos, e o 3 eu falei sobre repeats. Eu resolvi assim mudar um pouco aí, um pouco não, né, o fundo, né, só para bem representar o assunto abordado, né, nesses dois últimos vídeos, né, os próximos que eu vou enviar a vocês, né? Então, aqui, por exemplo, nessa foto aqui do fundo, a maioria deles, né, vocês podem ver que estão representados categoria dos parafusos, né? Que mais para frente eu vou falar, né, sobre uma gama enorme de opções, de diferenças, né, qual a diferença dos parafusos, né? Estou vendo aí, né, pela geometria, formato, né? E umas, inclusive, né, que tem a função tanto de porca quanto de parafuso, como, por exemplo, essa. Deixa eu ver se dá para. Bom, bom dá uma olhada aí, por exemplo, nessa dourada, que tem um furo que fica ao lado direito, lado direito para baixo, tá? Que ela está meio que de pezinho na diagonal. Ela pode ser usada, né? Acho que eu vou repetir essa aplicação depois, né? Ela pode ser, pode não, né? Ela é usada, por exemplo, não necessariamente deste material, para fixar placas-mãe na CPU, né? Então, por exemplo, fura-se, né, a chapa, né, que compõe a CPU, fura a chapa, coloca o parafuso, do outro lado coloca a porca, se necessário a arruela também, e dentro e acima dessa peça, né, que é aparentemente sextavada com furo, tem uma porca interna. Aí aplica um outro parafuso, né, para fixar a placa-mãe. Basicamente é isso, né? Mas o que eu vou falar várias vezes mais para frente, o que eu devo ter falado, eu não me recordo, nos vídeos anteriores, que existem, né, vários tipos de materiais, né? Vários materiais utilizados, né? A grande maioria deles são materiais metálicos, mas também tem os poliméricos e os compósitos, né? À medida que eu vou avançando no assunto, né, eu vou falando isso, né, nem sempre com classificações, né, assim, não vai ter um momento específico que eu vou falar sobre materiais. Mas os básicos, né, o que serve tanto para rebites, parafusos, porcas, arruelas, são aços, né? Aí, qual aço que eu uso? Vai depender muito de onde você vai aplicá-lo, né? Então, podemos pensar nos mais baratos, como os aços carbono, desde que tenha um revestimento para minimizar a corrosão, né? Pode ser uma simples pintura, ou pode também passá-lo, né? Submetê-lo a um tratamento térmico, tratamento superficial também. Aí, por exemplo, se pensar em tratamento térmico, né, para garantir aí alguma melhoramento de alguma propriedade, né, podendo ser dureza ou tenacidade, né, ou tratamento superficial, pensando essas mesmas hipóteses, mas apenas superficialmente, tá? Alguns do que vão ver esse vídeo aí são alunos da engenharia mecânica, por exemplo, talvez tenham aí um conhecimento maior do que eu estou falando aqui, né? Do conceito dos tratamentos térmicos e tratamentos superficiais, né? Para quem não sabe, né, o tratamento térmico é um processo que consiste, por meio da variação de temperatura súbita ou não, alterar as propriedades, as características do material por meio da alteração metalográfica, né? Alteração da metalografia do metal, né? Eu falo isso principalmente no caso de aços, né? Materiais ferrosos, melhor dizendo, né? Só que a grande maioria deles são aços, né? Na mecânica, mais ou menos aí 80% dos materiais utilizados na mecânica são materiais ferrosos e 80% são aços, né? Aí os restantes são ligas de cobre ou cobre puro, alumínio, enfim, tá? Bom, vou falar sobre isso várias vezes mais para frente. Então, tem os tratamentos térmicos, como a têmpera, que confere aí uma maior dureza devido à formação da martensita, que é uma estrutura instável, tá? Isso ocorre em aços, né? Quando fala aço até 2%, desculpe, não lembro o número, acho que 2,7% de carbono, mas a grande maioria deles está na faixa de menos de 1%. Por exemplo, aço 1010,
0,1%, assumir 20, 0,2% de carbono, né? A grande maioria dos aços carbono que tem disponível no mercado tem, acho que até menos de 0,5%, né? Quanto mais carbono, mais duro, e quanto menos carbono, mais dútil, digamos, né? Então, em muitos casos, né, na grande maioria deles, das aplicabilidades da mecânica, requer aí aços dúteis, tá? Aços dúteis, por exemplo, para confeccionar os parafusos, as roscas, a rosca, a cabeça, né? Precisa de uma certa maleabilidade na indústria, né? E aí, só depois de confeccioná-lo, né, os parafusos, em alguns casos, pode ser a pensar aí na dureza, né? Se for o caso. Então, tem lá, temperana que garante a dureza devido à formação da martensita, né? Aí tem, né, os aços, por exemplo, os aços martensíticos, como disse aí, pensando na dureza, resistência ao qualquer situação aí onde requer um mínimo de deformação, né? Podemos pensar numa ferramenta, dependendo do caso, qualquer elemento de fixação que tenha rosca, por exemplo, parafuso e porcas, ou quando falo parafuso, também chumbadores, mais para frente eu mostro exemplo de chumbadores. Então, em situações onde requer uma certa resistência aí à rosca, principalmente parafusos onde há apertos e desapertos frequentes, né? Podemos pensar, estou vendo aqui no canto, na extrema direita abaixo, uma chaveta. Então, chaveta requer aí um pouco de dureza também, né? Mas é claro que tem que fazer o seu devido estudo, né? Porque depende muito dos esforços que esses elementos de máquinas a quais eles vão ser submetidos, né? Deve ter falado isso nos vídeos anteriores, mas de certa forma eu vou reforçar mais para frente, né? Que quando se fala em projetos de elementos de máquinas, deve-se pensar no custo, na disponibilidade de materiais, na facilidade de confecção e também nos esforços aplicados. Talvez esses sejam os principais, que tração, compressão, cisalhamento, torção, fadiga, entre outros, mas esses são os principais, né? Além das análises de dureza, se for o caso, né? Para quem já viu, né? Tem lá a possibilidade de avaliar a dureza dos materiais, né? Ter lá os ensaios, né? Rockwell, Vickers, por exemplo. E aí tem outras análises, né? De tração, por exemplo, né? Tem lá o corpo de prova, né? Como o próprio nome diz, traciona e aí faz a curva, né? Tensão-deformação, né? Por exemplo, a curva tensão-deformação de materiais mais maleáveis, né? Ele é mais irregular, tem um ponto de máxima deformação, enfim, né? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas quem já fez, tal, ou quem não fez, dá uma procurada aí. Curva tensão deformação aços, aí qualquer página de busca aparece uma curva tensão deformação típica, né? Se for material duro, a curva tensão deformação é mais tema naquela linha diagonal, né? Com uma leve curva, só para demonstrar, né? Que entrou em deformação permanente. Mas como todo material curvo, né? Desculpa, como todo material duro, a deformação é irrisória em comparação aos materiais mais maleáveis. Dá para fazer também análise de fratura, tem fratura típica de materiais dúteis e de materiais duros, em caso frágeis, né? Que é uma fratura mais irregular, uma fratura mais regular. Aí tem uma diferença entre as fraturas, se elas são fruto de torções ou também fruto de trações, né? Quando chegar lá, acho que talvez no próximo vídeo eu vou apresentar dando exemplo aí. Enfim, tem todos esses esforços, né, que devem ser previamente, deve ser previstos, né, e fazer as análises dos materiais, né, porque mesmo se tratando de materiais com as mesmas dimensões, com os mesmos materiais, pode ter diferenças, né, nos resultados dos ensaios, né, de ensaios destrutivos, como, por exemplo, de tração, de compressão, fadiga, cisalhamento, torção, né, como são os principais. Faz-se as análises e verifica o porquê que há diferença, se houver, né? E também pensar aí na praticidade do manuseio, né? Vocês estão vendo aí as várias cabeças de parafuso, né? Boa parte deles são de cabeça sextavada,
tem que verificar aí a disponibilidade das ferramentas, né, que são usadas para aperto, para afrouxamento, né, e até mesmo a possibilidade de aplicar torquímetros, né, mais para frente falar para vocês o que são torquímetros. E que vocês podem ver, por exemplo, esses de cabeça aqui em cima, né? Estão vendo que tem uma extensão, né? Parece um prato, que, de certa forma, né, faz a função da arruela, que serve aí, entre outras coisas, né? Além de dificultar o deslizamento, né? Por exemplo, se tem uma vibração, um esforço cíclico, né? E pode provocar aí a soltura do parafuso, né? A longo prazo. Claro que para soltar o parafuso tem que ter um puta do esforço, né? Porque estão vendo aí o tamanho das roscas. Mas ali de garantir, né, um aperto maior, né, a arruela, por exemplo, vocês estão vendo aqui embaixo, um exemplo, né? Não sei se tem outra aí, não? Essas superfícies estendidas, elas, como elas são estendidas, elas aliviam os esforços, né? Quando você aperta, dando exemplo aí, o parafuso, né? Uma área maior, né? Ela distribui melhor as cargas, né? Diminuindo o risco de rachaduras no material de base, arranhado, ou alguma deformação, né? Porque às vezes se aperta demais, deforma o material de base, podendo prejudicar o sistema mecânico como um todo, tá bom? Estão vendo que tem muita coisa para falar sobre esse assunto, não apenas parafuso, mas elemento de fixação em geral, né? Então, tem lá, né, os ensaios, os tratamentos térmicos, eu falei da têpera, né? Muitas vezes depois da têpera tem o revinimento, né, para tirar aí boa parte das tensões dentro do material provocadas, né, pela alteração súbita do material, da temperatura do material. Para quem não sabe, têpera é aumento da temperatura, né, coloca a peça no forno, uma temperatura bem alta, podemos chegar aí, por exemplo, 800 graus, vamos supor. Depois pega esse material e coloca no banho. Pode ser, mas é comum é um óleo térmico que resiste aí a altas temperaturas, porque você vai colocar uma peça de 800 graus na água, né? A tendência é ele automaticamente virar vapor, né? Então o óleo ele absorve mais o calor. Mas como eu disse, né? Como não dá tempo de voltar à estrutura original, né? Então a estrutura metalográfica é alterada. Ao contrário, por exemplo, se pegasse a peça e deixasse o ar livre ou deixasse dentro do forno, cabendo apenas desligá-lo, aí teria um resfriamento muito lento. É lógico que a estrutura metalográfica seria diferente, não seria a martensita, né? E aí tem normalização, por exemplo, né, que já é aquela situação, você tira a peça e coloca ao ar livre. Mas muitas vezes na indústria, né, devido à falta de disponibilidade de espaço de fornos, né, estrutura, então muitas vezes você quer um trabalho rápido, né? Aí não é questão, por exemplo, de desligar o forno e deixar a peça lá. Muitas vezes é desligar o forno, tira a peça e deixa o ar livre, vai esfriar mais rapidamente, tendo até uma possibilidade de ter uma diferença de estrutura, né, se fosse deixada dentro do forno, tá? Aí aí tem lá a normalização, como falei, têmpera, revenimento é sempre feito depois da têmpera. Aí tem os tratamentos superficiais, como nitretação, cementação. Cementação acho que é o mais comum, né? Coloca lá o material para, por exemplo, um material rico em carbono, por exemplo, o nego de fumo, um pó de carvão na cobertura, na superfície de uma peça, total ou parcialmente. Liga o forno, e a partir daí ocorre a absorção do carbono decorrente ao aumento dessa temperatura, né? E aí confere aí o aumento da dureza, porque, como disse agora há pouco, né? Quanto maior teor de carbono, maior a dureza, e aí essa dureza promove o aumento da dureza da superfície apenas, né? Também utiliza-se de outros artifícios para aumentar a dureza, como, por exemplo, trocar de peça ou colocar algum material mais resistente, né? Por exemplo, aço rápido ou vídia, que são comuns aí em brocas, né, de furadeiras. Mas a grande maioria dos elementos de fixação são compostos de materiais baratos, simples, tá, onde não requer grandes aparatos tecnológicos, pensando aí aumento de dureza. Aí podemos pensar no alumínio, né, em rebites, né, porque o alumínio é mais maleável, ou alguma liga, né, não é alumínio puro, né, alguma liga de alumínio,
Ou pensando, por exemplo, em aços, né, que são, até onde eu sei, pode ser que esteja enganado, né, os aços em geral são os aços carbono, né, mais barato que o alumínio. Então tem essa questão de custo, facilidade, no caso é a maleabilidade, né, do material, tá bom? Uma coisa muito importante que eu falei anteriormente, mas serve para outros elementos de fixação, que é a questão que é a possibilidade de ocasionar geração de poder galvânico. O que é isso? O contato de um material ao outro cria uma carga, uma tensão, que pode formar uma pilha. Tudo bem que em montagem de elementos de fixação é praticamente improvável, mas se for pensar o seu uso em uma situação especial, isso acontece, por exemplo, quando você coloca uma tubulação imersa em água salgada, enterrada, tem todo aparato especial para evitar isso, né? Coloca lá uma tubulação gasoduto, oleoduto dentro da terra, 2 metros de profundidade, pode gerar uma diferença de potencial entre o material do tubo com a composição do solo. Geralmente composto aí em diferentes proporções, menor ou maior grau de metais, de sais, etc. Né? E quando você confecciona elemento de fixação, também tem que pensar na facilidade do manuseio. Né? Eu vou falar sobre isso de novo mais para frente. Então, aí tem uma gama enorme de aplicações e se desenvolveu aí um grande número de elementos de fixação, pensando principalmente em aplicações específicas, né? Por exemplo, essa aqui que eu falei no começo dessa aula, né? À direita para baixo, esse aqui que é uma mistura de parafuso e arruela, que eu dei exemplo, aplicação em computadores, eu não sei de outras aplicações, pode ser que tenha, tá? Mas como eu disse, pode ser que tenha desenvolvido especificamente para essa ocasião. Aí podemos pensar até em situações aí fora da mecânica, como por exemplo, aplicações médicas e odontológicas, tá? Vou dar exemplos aí bem mais para frente. Então, tem lá os tratamentos térmicos, que eu falei, tratamentos superficiais, aplicação de materiais, ou, por exemplo, aços ligados, né? O que seriam esses aí? Ah, por exemplo, aço com zinco, que é o aço galvanizado, aumenta a resistência à corrosão em comparação ao aço carbono. Aí tem os aços inox, que maior ou menor grau tem, basicamente, varia o teor de níquel e de cromo, né? Para aumentar a resistência à corrosão e dar mais em comparação aos galvanizados. Alguns ácidos especiais aí com elementos de liga como manganês, molibdênio, vanádio, titânio, silício, assim por diante, né, para conferir diferentes propriedades, né? Por exemplo, o vanádio, muito comum em ferramentas, né? Então, não consigo imaginar, quer dizer, não é que eu não consigo imaginar, eu nunca vi parafuso feito com aço ligado ao vanádio. Pode ser que tenha, mas ferramentas eu sei que tem, molibdênio também, para aumentar a dureza, né, a resistência ao desgaste, né, porque as ferramentas são de uso frequente, são de uso contínuo. Pode ser que os parafusos, a grande maioria dos parafusos nem sempre, muitas vezes os parafusos são apertados e afrouxados com uma frequência aí na casa das unidades, a maioria deles, né? Mas mais para frente eu vou falar que tem umas que é de uso mais frequente. Que mais? Manganês, a questão da resistência mecânica, impactos, por exemplo. Nióbio também, resistência mecânica, resistência a altas temperaturas, né? Podemos pensar elementos de fixação em motores, em turbinas, equipamentos onde há uma grande variação de temperatura, né? Ah, alguns materiais aí com alguma variação com maior resistência aí a fadigas, aí tem fadiga térmica, fadiga de diferença de pressão, como por exemplo aviões, né, onde tem a questão da pressurização, despressurização, e resistência, como eu falei, térmica, fadiga mecânica, né, alguma situação específica onde é uma aplicação de grande esforço, proposital ou não, né, aí os parafusos, né, eles são, por exemplo, parafuso, rebite, etc., qualquer elemento de fixação, né, eles são submetidos aos esforços, tendendo à torção, tendendo à compressão, ou à tração, ou a cisalhamento. Tá? Aí vocês estão vendo aí uma grande gama de cabeças, de fendas internas, né, etc. Tá? Bom,
E cores também, que muitas vezes na mecânica existem indicadores, né? Alguns materiais com cores diferentes para conferir uma propriedade específica, não que a tinta seja usada para isso, mas apenas para como indicadores, tá? Acho que mais para frente eu vou terminando aí os elementos de fixação, vou dar um exemplo bem rápido de alguns deles, alguns materiais que têm cores, né, para indicar propriedades específicas e aplicabilidades, né? Estão vendo aí, por exemplo, um parafuso aí porca azul, né, outro com uma ponta vermelha, né? Enfim, tá. Bom, esse aqui são alguns exemplos, vocês estão vendo de novo que a grande maioria deles são parafusos, algumas são porcas, né? Vocês estão vendo aqui, tem porcas, né? Tem até um rebitezinho aqui dourado, aqui embaixo, arruela e até mesmo uma chaveta, tá bom? E aqui embaixo que parece ser um pino, tá? Onde vai aqui o limite da minha tela. Bom, falei demais assim da minha apresentação aqui, do fundo, né? Vou aqui compartilhar alguma coisa para vocês. É aquela mesma apresentação dos vídeos anteriores, né? Eu inseri bastante informações, tá? De novo, conferindo assim uma aula assim mais de engenharia, tá? Eu uso como referência, como falei para vocês, material do Telecurso 2000, tá? Mas é um material para voltado a técnico de mecânica, né? Com a disciplina Elementos de Máquinas. Esse material encontra-se disponível na internet, né? Telecurso 2000 de Mecânica, então algumas ilustrações, alguns desenhos eu peguei de lá, né? Algumas figuras, mas é mais para ilustrar, né? É claro, né, que o conteúdo aqui é muito mais extenso do que está lá, né? Lá tem alguns cálculos que é só para técnico, né? Porque cada engenheiro não se vê ao caso. Mas algumas coisas eu tenho que falar para vocês, visto que a grande maioria do meu público não tem técnico em mecânica, ou metalurgia, ou algum assunto correlato, né? Por isso a importância de falar algumas coisas que pode servir como beabá para outros, tá? Por quê? Porque sabe-se, né, por exemplo, na mecânica, acho que talvez principalmente na energia há uma heterogeneidade grande, né, de níveis de conhecimento desse assunto, né, elementos de máquinas, né? Embora vocês em geral já fizeram, né, disciplinas associadas, né, como estática, esses materiais, etc., talvez esses materiais, e vocês devem ter visto alguns exercícios, né, com exemplos de parafusos, de rebites, chavetas, né, para cálculo de tensão, deformação, etc., né? De novo, né, a intenção aqui não é a fazer esses tipos de cálculos, né, mas mostrar para vocês a aplicação de alguns desses componentes, né? E auxiliar, de certa forma, aí na seleção deles, visto que a gama de opções é enorme, né? Tomando como, levando em consideração todo o conhecimento que vocês tiveram aí, mecânica até então, né? Quem teve aula de oficina, quem teve algum trabalho aí que não esteja relacionado ao ensino, aí no caso pesquisa, extensão, enfim, né? Vamos lá. E vou dizer uma coisa para vocês, é muita coisa. A gama de opções é enorme, o conhecimento é enorme, então pode soar até como maçante, né, essas aulas aqui, mas são necessárias, tá? Bom, já mostrei isso aqui para vocês, né, nos vídeos anteriores, porque a grande questão é qual que eu escolho, né? Qual o critério, né? Eu já tinha falado para vocês sobre isso aqui, até peço desculpas que eu poderia ter falado com mais conteúdo sobre critérios de seleção. Mas tudo bem, já falei, dei uma introdução em elementos de fixação, na aula 2, na aula 3 falei sobre rebites, então vou falar na aula 4 sobre esse critério, aí depois eu parto para outros elementos de fixação. Né? Como vocês estão vendo aqui, né? Parafuso porca e arruela, até coloquei aqui dois desenhos, né? Que, só para ilustrar assim, como é que é a montagem, né? Pensando em parafuso porca e arruela como elemento de fixação, rebite e solda. Né? Pinos, cavilha, anel elástico, chaveta, né? E também cupilha ou contrapino. Tá? Esse aí é uma das ilustrações que exatamente, né? Na verdade, exatamente é só que está.
Bom, pelo menos para mim está invertido, né? Na hora de postar no YouTube, não sei como é que vai ficar, mas isso não importa. Né? Estão vendo aqui embaixo, né, algumas porcas, né, de materiais diferentes, né? Até comecei a falar, e não terminei, né, dos materiais, né? Falei de tratamentos térmicos superficiais, né? Elementos de liga, né? Falei dos aços carbono, aços ligados, mas vocês podem ver aqui, por exemplo, é bem provável que esses aqui vermelhado seja o cobre, ligas de cobre, né? Alguma liga de cobre, né? Tem essa aqui que batendo o olho parece ser latão, né? Bronze é muito parecido, tá? Para quem não sabe, né? Bronze é uma liga de cobre com estanho e o latão é cobre com zinco, tá? Ambos os dois, né, conferem aí uma maior dureza e são muito usados em situações de aperto e afrouxamento constantes, tá? E em hipótese alguma eles podem apresentar deformações, não pode apresentar aí alterações, né? Muitas vezes é por causa de um aperto muito forte ou um manuseio inadequado, tá? Por quê? Porque eles devem, em hipótese alguma, ter alguma não conformidade. Aí podemos pensar em equipamentos de maior valor agregado, tá? Vocês estão vendo aqui que tem esse porca-parafuso aqui, né, que é usado na informática, mas eu confesso que eu só vi em aço carbono, como está vendo aqui em cima. Agora aqui embaixo, pode ser que seja algum computador, algum componente, servidor, etc., que exija aí manutenções mais frequentes, tal, e não pode ter tanto risco de manutenção não programada. E aí, bem mais para frente, até mesmo quando eu terminar de falar de elementos de fixação, antes de falar sobre elementos de apoio, eu vou falar sobre manutenções, um vídeo só sobre manutenções, né? Eu acho interessante falar sobre isso, mas por que que eu não vou falar por que que eu não falei de manutenções no primeiro vídeo? Porque eu acho que falando sobre parafusos dá para ter entendimento maior da importância, né, das manutenções, mesmo que indiretamente. Então, por isso que vou deixar mais para frente, né? Só assim que falar de elemento de fixação, porque acho que o entendimento vai ser maior. Eu poderia falar bem depois, mas quando falar sobre rolamentos, ele já vai estar embutido, né, entre outros aspectos, então é bom falar antes dos rolamentos, pelo menos. Mas eu vou falar aí entre os elementos de fixação e os elementos de apoio. Então, de novo, tem os aços em geral, ligas de cobre, alumínio, principalmente para produção de rebite, né? Para parafuso não é muito comum, a não ser que seja uma necessidade que não requer grande aperto, né? Porque alumínio é mais maleável, embora existam ligas como duro-alumínio, né? O próprio nome diz, é um alumínio mais duro. E também até plásticos, né? Pensando em brinquedos ou qualquer outra situação em que praticamente muito difícil, né, de apertar e desapertar de novo, né? Porque brinquedos, né, se for aqueles brinquedos baratos de criança de uma faixa etária até 3, 4 anos, a única coisa que se deve preocupar, né, é evitar que pequenas partes sejam engolidas, né, ou entre no ouvido ou nas narinas, né? Aí tem, né, as indicações lá, né? Proibido menos de 3, proibido menos de 2, menos de 4, que seja. Mas onde eu quero chegar? Plástico, como material muito barato, confecção mais fácil, como pode ser produzido em grande escala, né? Não que o aço não seja, né? Mas o parafuso nem se compara. É mais fácil reciclabilidade, etc. É, não requer assim, não pode ser usado em situações onde há grandes esforços. Então é mais para aperto de materiais diferentes, por exemplo, na confecção de brinquedos, né, como eu falei, ou qualquer outro elemento, talvez até na informática também, algum eletrodoméstico, onde, como falei, não há esforços, onde dificilmente vai ser afrouxado e apertado, né? Salvo aí uma manutenção muito específica. Por quê? Porque tem alguns equipamentos, brinquedos eletrodomésticos, né? Onde há um histórico de manutenção, então às vezes tem manutenção apenas uma vez, ou mesmo nenhuma vez. Se for pensar em manutenção em uma vez, poderia ter sido repitado. Mas e se tratando de plásticos, é mais comum usar parafusos, né, do que derreter as peças, né? Aí tem um estudo prévio para verificar a resistência, né? Enfim. Bom, que mais? Também tem até um material mais para frente falar, né, que tem um nome comercial chamado de Celeron, Celeron, sei lá como é que se fala,
mais para frente mostrar para vocês o exemplo de uma página de uma empresa que mostra ele, né? Esse Celeron, ele é usado para confecção de arruelas, que é uma mistura de resinas fenólicas, né? Isto é, polímero sintético com fibra de algodão, tá? Que é para conferir aí uma resistência, né? Porque ele é bem mais elástico do que os metais, do que alguns plásticos, e resistência, ele tem uma baixa condutividade térmica, elétrica, ela não amassa material de base, por ser mais elástico, não absorve água, ele tem, pode ser usado em ambientes assim, como é que eu vou dizer para vocês, aí, contendo materiais, alguns materiais, algumas substâncias ácidas, alcalinas, etc., né? Aí que é muito importante falar aqui, né? Vou falar sobre isso de novo mais para frente. Dependendo da aplicação, né? Se é que eles podem ser molhados, umedecidos com água do mar, ou algum ácido, ou algum material alcalino, tem que ver isso também. E também, pensando em alguns metais como o cobre, a questão da condutividade elétrica, né? Por quê? Porque tem alguns parafusos que conectam conectores elétricos, né? Aí, qual é que desde aqui, qual que tem melhor condutividade elétrica? À primeira vista, é o cobre, tá? Que é um material mais caro que o alumínio, mas uma condutividade maior. Confesso que eu nunca vi, por exemplo, conector de ouro, porque ouro é o melhor condutor que o cobre, mas é mais usado nos circuitos eletrônicos, né? Tem questão da resistência mecânica, dos esforços aplicados, estáticos ou dinâmicos, né? Estático é pensando algum esforço, alguma carga aplicada, ou dinâmico pensando em impacto, aceleração ou frenagem, ou desaceleração pensando em algum veículo, né? Condutividade elétrica, talvez aí alguma situação condutividade térmica de maior ou menor grau, lembrando, por exemplo, o Celeron, né, que não conduz pouco calor, né? Aí, associado a eles, né, podemos pensar em algum material isolante, enfim, né? Mas nada impedindo também de confeccionar elementos de fixação de outros materiais, mas os mais comuns são esses que eu falei, tá? Enfim, mais alguma coisa? Vamos partir para os outros, né? Outras figuras, né? Só para ilustrar. No anterior não tem lá os anéis elásticos, né? Esse aí, como falei nos vídeos anteriores, acho que no primeiro, visa minimizar deslizamento de eixos, né? Absorver esforços axiais, né? Para quem não entendeu, axial, direção ao eixo, radial, transversal ao eixo, né? No caso, ao raio. Então, ele absorve esforços axiais, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo que é um formato, né, geralmente é um C, não é fechado, que na hora do aperto, né, ele é comprimido, aí as duas pontas se unem, tá? Esse anel menor aqui parece que estão quase unidos, mas não estão. E aí tem esses furos aí para aplicar algum elemento de fixação, aí, podendo ser um contrapino, enfim, né? De novo, né, materiais dos mais diversos, né, muitas vezes projetados pelas próprias empresas que os utilizam, né, alguns deles aí têm medidas universais aí disponíveis, geralmente roscas disponíveis aí, padrão DIN, que é alemão, ISO, ABNT, que é brasileiro, assim por diante, né? De diferentes tamanhos, não preciso dizer, né? Com rosca parcial final, né, pensando nos parafusos, até, ó, por exemplo, cabeça roxa, né? Possivelmente, né? Para indicar alguma característica, para indicar algum aspecto, é que nem combustível, os combustíveis, né? No Brasil, alguns deles inserem-se corante para diferenciar, por exemplo, etanol anídrico hidratado, o diesel A, diesel B, enfim, né? Fazendo propaganda aqui, eu dou aula disso, né? De combustíveis fósseis, combustíveis fósseis, principalmente, uma matéria eletiva da energia. É o seguinte, esse vídeo eu vou parar nesse aqui, tá? Porque tem algumas coisas para falar. Aí a próxima bom, que repito, eu falei, né? Aí a próxima eu falo sobre, como é que se diz? Os outros elementos de fixação antes dos parafusos, né? Vamos lá. Qual elemento de fixação eu utilizo? Parece um repeteco, mas peço desculpas, tem uns pontos, alguns aspectos que eu esqueci de falar, mas é o que eu venho falar aqui. Quais elementos de fixação eu uso? Qual critério de escolha?
Primeiro, é temporário ou permanente? E se for pensar na confecção de uma componente, uma peça, um sistema mecânico, onde não há uma preocupação acerca da desmontagem, você pode usar elementos mais baratos, que é o segundo item. Por exemplo, na refrigeração, no sistema de refrigeração ar-condicionado, tem lá os compressores. Tem lá compressores herméticos, semi-herméticos e abertos. Em sistemas menores, por exemplo, aplicações domésticas, tem lá os compressores herméticos, onde lá dentro está o motor, lá dentro lá tem lá o motor elétrico, lá dentro tem lá o pistão, né? Porque compressor, né? Comprime o gás, tem lá o fluido, o óleo, né? Que obviamente por tratar de hermético ele não troca, tá? E aí depois de um tempo, em caso de problema, né? Às vezes um consumo anormal de energia, sobreaquecimento, convém trocar de compressor e muitas vezes o pessoal arrebenta aquele compressor para levar o cobre, principalmente o cobre, para reciclagem. Por quê? Porque na verdade são duas ou mais carcaças que elas são soldadas, tá? E aí que tá, que até esqueci de colocar aqui, mas não tem problema. A solda, ela é a único elemento de fixação eficaz e se tratando de materiais que devem ser hermeticamente fechados. Ora, devido à variação de pressão, uma pressão diferente, maior ou menor do que a atmosférica, ou devido aí à necessidade de estanqueidade de um fluido. Aí tem a questão de variação de temperatura, variação de pressão, considerando ele carando, né, o compressor como se fosse um vaso de pressão. Tá? Claro que isso é um caso, exemplo, né, de um equipamento dispositivo que, se der algum problema, você já joga fora. Você descarta, um descarte adequado. Então, de novo, em situação onde não requer manutenção, isso principalmente em equipamentos mais baratos, você pode soldar, né, para colocar uma linha de solda, enfim, né? Mas tem os rebites também. Então, há situações aí onde você utiliza rebite, que é situação onde não requer manutenção, ora porque não vale a pena efetuar manutenção, ora porque foi feito para durar mesmo, como, por exemplo, as estruturas mais antigas de pontes, né? Que até mostrei anteriormente, que eu acho que está por aqui, à frente, aqui, né? Uma estrutura, essas aqui, por exemplo, né? Que eu mostrei aqui embaixo são rebites, aqui em cima são parafusos. Então, por algum motivo, né, provavelmente, né, estão vendo pelo tamanho, né, o esforço aplicado nesse ponto aqui é menor do que aqui em cima, o embaixo é menor do que aqui em cima, provavelmente, porque senão teria colocado rebites, né? Porque rebites em geral são mais baratos que parafusos. Tudo bem que nesse caso aqui foi rebite a quente, né? Você aquece ele, né, o material mais maleável, você aplica lá o rebite no furo e dá uns apertos aí para fazer a cabeça, tá bem redondinha, bonitinha como estão aqui, e pronto. E fica lá para sempre. Isto é, não existe manutenção de rebite. Parafuso, sim, possivelmente, né? Em algum momento, alguma restauração necessita aí de algum aperto, possivelmente. Às vezes, porque é uma ponte, né? Passa trem, passa carro, às vezes há uma distribuição de carga, algum esforço, né? Aí, ocorrendo aí o risco de algum leve deslizamento da cabeça, né? Agora, rebite, no caso, não, né? Se der algum problema, você tem que destruí-lo. Tacar um furo, tacar uma cunha aí para arrebentar as cabeças, né? Porque rebite tem a cabeça já do rebite de um lado e forma a cabeça do outro, decorrente a deformação do rebite, né? Tá bom. Voltando aqui. Se eu lembrar, até mostro um vídeo para vocês, é bem bacana. Então, temporário ou permanente? Então, se não requer manutenção, ora porque é um equipamento que dura, né, para sempre, como, por exemplo, uma estrutura de ponte, ou porque a manutenção o equipamento é barato o suficiente para que possa descartá-lo, jogar fora, destruí-lo, né? Aí tem, por exemplo, né, compressor semimético e compressor aberto, né? Aberto é grande sistema de refrigeração, né? Devido à sua grande carga, devido aí à maior confiabilidade necessária, mais para frente falo sobre confiabilidade, mas nada mais é do que uma responsabilidade a mais, né? Porque se tratando de indústria, se der algum problema,
vai ocasionar uma parada não programada no processo industrial. Então, numa indústria tem que ter uma confiabilidade maior do que uma aplicação doméstica, por exemplo, né? Que se der pau na geladeira doméstica, você não vai dar prejuízo em questão de minutos ou horas. Pode ser questão de mais de, quer dizer, na indústria, né, se parar um processo, o prejuízo já vai vir em questão de minutos, né? Em casa, você pode até pedir ajuda para o vizinho para colocar a comida para não estragar, né? Mas de resto, né? Mais para frente eu dou mais exemplos de confiabilidade. Então, de novo, compressor aberto é um equipamento de maior responsabilidade, maior confiabilidade por consequência. Se der se necessitar de uma parada programada ou não programada, você pode abri-lo, né? Fazer os devidos reparos. Compressor aberto por quê? Porque é uma carcaça só que tem tanto o motor quanto os compressores, ou os parafusos, ou os caracóis, né, que são essenciais para comprimir o gás, né? O fluido refrigerante. Tem os semiherméticos, que uma parte é vedada, outra não. Tá? Desculpa, eu não lembro qual que é um, qual que é outro, mas é separado o motor elétrico com o compressor propriamente dito. Tá? Então, no caso do semihermético e do hermético, total parcialmente usa-se soldas, né? Podendo em algum lugar aí usar rebite, por exemplo, quando você tem lá até a carcaça do compressor, e aí vamos supor ter lá uma caixinha onde pode estar vai, o capacitor, por exemplo. Aí faz uma caixinha tal, aí une ele por solda ou rebite. Por quê? Porque você não vai ser necessário colocar parafuso, porque você não vai soltar e vai retirar nessa caixinha com mais de uma. Você não vai retirar hipótese alguma. Não tem manutenção acerca disso. Então, de novo, os elementos permanentes, em geral, são mais baratos do que os temporários. Isto é, a solda em si, o trabalho e o rebite material e o trabalho da rebitagem, isso é mais barato do que o material e o trabalho de montar ou de aplicar ou retirar o parafuso ou o conjunto parafuso parque arruela. O que vale também para as ferramentas. Por exemplo, a grande desvantagem da solda é que necessita de uma mão de obra qualificada, é o item abaixo, né? Consumo de energia elétrica, tem todo lá um aparato elétrico que deve ter na oficina. Em muitos casos, né, um aparelho sistema de solda requer uma rede trifásica, né? No caso do rebite e do parafuso, para a arruela também, muitas vezes são ferramentas manuais. Pode usar eletricidade, mas muitas vezes é uma ferramenta com bateria, né? Uma parafusadeira, uma rebitadeira que se carrega na bateria, mas há uma crítica aí que as mais baratas a bateria dura muito pouco. Mas essa é outra história. Bom, então tem a questão aí da mão de obra que eu falei, né? Então o rebite, parafuso requer um treinamento de alguns minutos, se é que necessita. Claro que os equipamentos pneumáticos, elétricos, requer uma manutenção maior, mas nada se compara à solda, né? Mais para frente, acho que eu vou fazer um vídeo falando apenas sobre soldagem bem rápido, tá? Deixa eu lembrar. Qual deles é mais fácil de encontrar? Né, peças, né? É mais fácil de encontrar rebite, é mais fácil de encontrar parafuso, é mais fácil de encontrar eletrodos, né? Para os aparatos, os insumos, as ferramentas, né? Para soldagem. Qual deles é mais fácil de montar? Essa é complicada. Alguns aspectos é bem complicado. Vamos supor aí uma coifa. Coifa, com tubulação, né? Para exaustão industrial, exaustão em cozinhas. Quando é um prédio novo, uma instalação nova, muitas das ferramentas são fáceis de manejar, tá? Claro que tem suas limitações, né? Muitas vezes é necessário você instalar um sistema já com os elementos de fixação todos instalados, mas às vezes tem a questão de peso, dificuldade de manuseio devido ao tamanho. Por exemplo, uma coifa. Convém já levar a coifa pronta, já toda arrebitada e soldada. Eu falo isso por quê? Porque a coifa é feita de várias chapas de aço cortadas e dobradas, e aí convém, né? Como não há desmontagem de coifa assim, em partes, né? Em chapas, então você une elas por solda ou por rebite, tá? Então, por exemplo, se for pensar em solda, né? Tem um lá que é solda a ponto,
você tem que tacar o ponto bem próximos, né? Para ter aquela estanqueidade, né? Não, desculpa, estanqueidade não, aquela firmeza. Já o rebite, neste exemplo, ele garante uma firmeza maior do que solda a ponto. Então, você pode utilizar um número muito menor de rebites do que o número de pontos necessários. Só que o tempo gasto para cada ponto da solda é muito mais rápido que rebite. Porque rebite você tem que furar, ter toda essa preparação aí que eu tinha comentado anteriormente, né? Que serve perfeitamente para parafusos, porca-arruela e também para solda, que é a tal da limpeza, às vezes lixamento, para ter o mínimo de planicidade, tá? Ainda mais tratando solda, que é o equipamento térmico, né? Então, aplicar uma alta temperatura e o material sujo, né, vai dificultar, né, a união das peças, né? Enfim, isto é, a exigência de limpeza seca da soldagem é muito maior que das demais, tá? Vendo por esta forma aí, né? Uma forma bem limitada que eu dei exemplo agora. Então, de novo, eu necessito de um material temporário? Isto é, necessito de apertar, desapertar uma vez pelo menos? Se for isso, é só parafuso porca-arruela. Ou apenas parafuso e porco, apenas parafuso. Mais barato, já falei aqui, né? Qual deles é mais fácil de encontrar? Já falei também. Tá? Parafuso você encontra em qualquer lugar, rebite também, mas às vezes você tem alguns modelos de parafuso especiais que você deve mesmo fazer, ou entrar em contato com a empresa, demorar alguns dias para receber, né? Agora com a internet é muito mais fácil de montar, né, tem a questão da restrição de espaço, restrição de altura, de montagem, né, voltando a falar o caso da coifa. Você pode até levar no local a coifa toda montada. Aí tem aquelas limitações de tamanho de porta, de janela, passagem, né? Porque muitas das coifas são montadas em ambientes internos, né, em restaurantes, nas residências, enfim. Mas a questão é lá dentro que você vai encaixar no tubo. E é como é que vai ser encaixe coifa com tubo? Ah, eu vou encaixar com solda. Aí é mais complicado por quê? Porque às vezes é necessário uma manutenção, por exemplo, limpeza, porque vai acumular gordura. Às vezes, vamos supor lá, o exaustor queimou, deu problema. E aí, como é que você vai retirar o exaustor? Ah, mas o exaustor é embutido lá no concreto, lá na parede. Tudo bem. Mas dependendo, né, da localização do exaustor, altura, dimensão, etc., principalmente em construções mais antigas, é muito mais complicado ter respeito, muitas vezes, respeito à arquitetura. E aí sim é interessante desmontar uma parte da tubulação como um todo e a coifa inteira, né, na pior das hipóteses. Não desmontar a coifa em pedaços menores, não, desmontar a coifa como um todo. Aí é interessante, na minha opinião, claro que há casos e há casos, você separar a coifa do tubo por meio de parafusos, né? É porque são feitos de chapa fina. Se fosse chapa mais grossa, tem o conceito de flange. Mas aí mais para frente falo sobre flanges. Tá? Se for... Então, de novo, às vezes é necessário efetuar manutenção, pensando na possibilidade do exaustor ter que ser trocado. Às vezes, por questão de limpeza, né, em partes, né, é muito mais fácil. Por exemplo, antigas tubulações de ar-condicionado, outras tubulações horizontais, dá para até colocar um robô. Mas se tratando de exaustão industrial, a maior parte dos tubos são verticais. Tá? Como é que vai fazer para tirar a gordura, né, que é um material difícil de ser retirado? Ah, usa-se materiais químicos, produtos químicos, mas muitas vezes eles são altamente corrosivos, né? Pode até causar problemas à saúde, e principalmente à pele. Tá? Então, nesses exemplos específicos, né, requer parafuso, porque parafuso, né, às vezes para apertar, desapertar, é apenas uma chave, são apenas chaves, né? Chave de fenda, chave Phillips, cesta de Allen, alguma chave de boca, alicate, o que seja, né? Coloca na cintura aqui uma cinta especial e pronto, você mexe. Agora, soldar em ponto alto é complicado, tá? Porque é muito difícil levar o material para solda em lugares altos. Então, você usa solda apenas, primeiro, em alguma instalação onde tem uma rede especial para tal. Ah, mas tem as máquinas portáteis. Mesmo assim, vai saber o que você vai encontrar na casa do cliente ou na empresa onde o cliente está. Muitas vezes a empresa não tem nenhuma ferramenta.
Isso serve para qualquer coisa, por exemplo, aí, manutenção de ar-condicionado, montagem de móveis. O próprio responsável pela montagem vai levar suas ferramentas, né? Então, a vantagem de mexer com parafuso, porca-arraello e rebites, é que nem sempre necessita de energia elétrica e vai saber o que tem na casa do cliente. Ah, vai saber que se a rede está frágil, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Então, tem que ver também o tipo de ferramenta que está usando, o tipo de chave, alicate, etc. Porque, às vezes, no próprio local, você tem dificuldade de manuseio, às vezes por causa de altura, restrição de espaço, tá? E aí, você tem que estudar bem, né, para que não conduza o material de novo para a oficina ou para a empresa, para fazer alguma adaptação. Então, dependendo da situação, né, por falta de manuseio, de espaço para manusear, né, a chave, que muitas vezes você tem que ocupar um espaço razoavelmente grande, né? Quanto maior parafuso, maior a chave também, maior esforço também, né? Às vezes, esse movimento de braço aqui que eu estou fazendo aqui, né? Ele pode ser tão restrito, né? Se for pensar um espaço muito pequeno. Então, muitas vezes é bom levar a peça já pronta, soldada, arrebitada ou parafusada, né? Até onde puder. Tá? Então, de novo, qual deles é mais fácil de montar? Depende do lugar, mas já estou apresentando aí a maior desvantagem da solda, né? Se for pensar, solda a ponto. Tem também, né, a estanhagem, né, o brasagem, né, que é uma forma de soldar também, mas é muito difícil efetuar a brasagem também em local alto ou local de restrição de espaço, principalmente se tratando de edifícios antigos. Ah, não sei o que é brasagem, mais para frente eu explico. Qual mais durável e resistente? Vai depender do material e da forma como foi aplicado. Como falei, em instalações ou equipamentos, soluções vedadas, tem que ser soldada. Por exemplo, banho-maria, esse tanque de banho-maria, né, de água. Não dá para imaginar um tanque de banho-maria com as chapas apenas parafusadas ou rebitadas. Tem que ser soldadas. A não ser que coloque uma vedação, né, uma guarnição, né, uma vedação exatamente para evitar vazamento, que nem tem no chuveiro doméstico, né? Aí outra história. Então, durável e resistente é muito relativo, depende da forma do material de fixação, elemento de fixação, do material, da forma como foi que a pessoa utilizou, né? Até a zona termicamente afetada, que é aquela região do material superficial ao redor do material de adição. Porque o material de adição vai ser aplicado a uma altíssima temperatura. Aí, encostando no material de superfície, forma o que chama de zona termicamente afetada, né? Que é uma região nas bordas, né? Os limites onde são submetidos a maiores temperaturas, né? Devido ao material de adição que está em estado líquido, né? Se for pensar, por exemplo, estanho, fundição, ponto de fusão é baixo, 400 graus mais ou menos, chumbo também, entre 300 e 500 graus, tanto chumbo quanto estanho. Mas mesmo assim, na hora de colocar lá no material, no aço, por exemplo, vai esquentar o aço e pode provocar aí uma alteração metalográfica, tá? Que nem eu falei agora há pouco lá dos tratamentos térmicos, forma um tratamento térmico, não vou dizer acidental, né, mas inevitável, tá? Isso pode alterar aí a resistência do material e até mesmo a dificuldade, né, de soldar. Então, por isso que é bom usar materiais de adição específicos para cada material de base. Diferença entre os materiais e outros insumos utilizados, tá? Então, embora, né, o grosso deles seja os aços, né, mas tem uns aí que são mais específicos, né? Por exemplo, eu falei do Celeron agora há pouco, que até onde eu sei só tem em arruelas, tá? Existem outros aí também, e aí quem que vai tirar suas devidas conclusões? Técnicos e engenheiros, tá? Por exemplo, na montagem de coifa, muitas vezes tem que alterar algum processo, algum passo, né, devido a restrições de lugar, tá bom? Às vezes, alguma situação específica é mais difícil montar e desmontar, né? Mesmo que utilize aí materiais mais confiáveis, né, que muitas vezes são materiais mais caros. Essa é outra história, mais para frente eu falo só sobre isso.
Bom, acho que o vídeo ficou longo, mas assim deu para abordar o suficiente que eu precisava falar, tá? Os outros vídeos eu vou falar aí da mesma forma que o anterior, falar especificamente dos elementos de fixação. É isso aí, tá? De vez em quando eu vou alterar aqui o fundo só para ilustrar a aula, tá? Um grande abraço a todos.